Olá, meus amigos! Que bom é trazer pílulas de esperança para vocês no final de mais um mês, o terceiro dia do ano que está indo embora. Os dias avançam com rapidez, com uma velocidade muitas vezes que nos deixa até apavorados. Sobram coisas para fazer e falta tempo, mas que Deus possa nos ajudar a administrar melhor o nosso tempo e restaurar a fé que todos nós precisamos a cada amanhecer. Outro dia eu estava conversando com uma colega e ela comentava sobre um assassinato que teve na cidade que a deixou muito chocada e fez com que ela se sentisse mal durante todo aquele dia. Eu não vi a notícia, mas só ela comentar o que tinha acontecido, isso também me afligiu de alguma forma. E muitas vezes nós paramos para pensar em alguns momentos de questionamento: será que existe um Deus que realmente é justo? Será que Deus não está de braços cruzados para a nossa dor? Nos nossos momentos mais escuros, nos nossos momentos de tempestade, eu já falei muitas vezes sobre isso com vocês, que eu estava há muito tempo à espera de um milagre. E quando Deus entra com uma solução para as nossas vidas, aquilo traz um alívio para nós, assim, de uma maneira inexplicável. E às vezes nós nos perguntamos por que a resposta para alguns é sim e para outros é não. Será que existe realmente alguém conduzindo ainda a história, apesar de nós vermos guerras e tanta injustiça? E quando a gente olha para a justiça humana, a justiça entre aspas, eu poderia dizer, nós nos sentimos revoltados porque não é uma justiça plena, não é uma justiça que traz conforto. Muitas vezes o que é justo para um vai ser injusto para o outro. E assim acontece no meio dos grandes poderes, no meio de pessoas que estão com os recursos financeiros do mundo. Nós nos sentimos às vezes escravos no sistema, manipulados, e nós nos perguntamos: será que existe um Deus que realmente se importa? Ou ele está realmente de braços cruzados para a nossa dor, para as nossas finanças, para a nossa saúde, para a nossa vida cotidiana, para as nossas batalhas, para as nossas dificuldades? Quando as coisas não dão certo para você, o que você faz? Você murmura, como muitas vezes eu faço? Você chora, grita, esperneia como uma criança mimada? Ou você continua acreditando que não tem só um Deus que fica sentado no seu santo templo, como diz a sua palavra, mas que tem um Deus que se importa, sim, apesar dele? Como que está a sua fé nesse momento? Quando você olha ainda para as notícias, eu não gosto de ver particularmente, algumas são importantes, é claro, para o nosso dia a dia, é bom nós estarmos atentos a algumas questões, mas ver a injustiça no mundo, ver as guerras, a maldade, as mortes, tantas pessoas padecendo, é difícil para nós. Porque nós já temos as nossas próprias dificuldades, aí é olhar para todo esse contexto e não nos sentirmos afetados, ou não sermos de fato afetados, é quase impossível. Mas hoje eu digo para você que todos nós em algum momento vamos passar pela tormenta. E a pergunta que eu te faço agora é: quem está com você no barco no meio de uma tormenta? E eu vou para um relato que ele é muito conhecido. Ele se encontra no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, dos grandes apóstolos, desses grandes evangelistas, aliás, que prepararam para nós uma biografia de alguém que, para mim, é muito real e de repente pode ser para você também, que foi Jesus. E lá no livro de Lucas, que é esse relato que eu vou ler para vocês, no capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre um lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e as ondas dá ordens e ele lhes obedece?
quem estava no barco com eles era Jesus. E se você crê num Deus Criador e crê em 3 pessoas reais que diz a palavra, se você estudar, se aprofundar, você vai conhecer essas 3 pessoas e que são tão unidas a ponto de pensarem de uma forma só, e que Jesus, ele veio ao mundo para trazer não só lições preciosas, mas também como um salvador, alguém que veio nos resgatar e veio cuidar de cada um, cuidar do seu, não só ali dos seus discípulos, mas cuidar para que nós hoje tivéssemos um entendimento de quem é Deus. Você vai entender que quem está no barco com você no meio das suas tempestades, quando você sai aí para suas batalhas, quando você pega também o seu barquinho e vai, é Jesus. Um detalhe muito importante que eu não havia percebido é o seguinte: no verso 22, e você vai ver isso também nos outros evangelhos, que Jesus, ele foi muito enfático em dizer para os discípulos: passemos para a outra margem. Porque se você vê o relato ali no livro de Lucas, a continuação, ele tinha um propósito para essa passagem, porque ele tinha algo muito especial para fazer na outra cidade que ele foi visitar. Então ele deu uma certeza: passemos para o outro lado. Mas quando eles estavam no meio da tempestade, eles esqueceram disso, que independente do que acontecesse nesse período, nessa travessia, eles chegariam ao outro lado. Ponto. Mas o medo tomou conta de tal forma que eles chegaram até a perguntar: mestre, o senhor não se importa? Nós vamos morrer. E é claro que Deus se importa. Em muitos momentos das nossas aflições, é uma dor profunda que a gente até acha que vai morrer. Nós perguntamos a mesma coisa: o senhor não se importa do nosso sofrimento? O senhor não se importa se nós vamos morrer ou não? E é claro que ele se importa. Ele quer que nós façamos a travessia com fé. Ele permite as tempestades para que no último momento, quando não existe mais nenhum recurso, porque parece que é só assim que a gente vai buscá-lo, né? Parece que é só quando acontece uma desgraça que nós realmente vamos buscar a Deus e agora nós clamamos. Dizem que não existe dizem que não existe realmente ateus, porque no momento ali que o avião está caindo, todos em algum momento, de alguma forma, em alguma circunstância, vão clamar a Deus para ver se ele realmente existe. Mas não é no momento de maior aflição, é a nossa constância que fala sobre um relacionamento com Deus. Mas sim, nos seus momentos de aflição, nos meus, ele se importa. Façamos nós a nossa travessia hoje, amanhã e depois, enquanto nós aqui estivermos, que nós possamos conseguir avançar com fé. Não pense que Deus está de braços cruzados para a sua dor, ou para a dor do seu vizinho, ou para a dor do seu amigo, ou para a dor das pessoas que estão lá na Ucrânia sofrendo, ou que estão refugiadas em outros países. Não pense que Deus está de braços cruzados, Ele ainda é o autor da história. Se Ele, de repente, está permitindo, é porque talvez o ser humano não esteja deixando que Ele tome posse do curso da história. Mas chegará um momento que você e eu vamos ver grandes feitos de um Deus que vai dizer: chega, acabou. Mas hoje, que você e eu consigamos olhar para o nosso futuro com fé e esperança. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.